Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista em Vilas Boas, aqui estamos novamente para prestar culto ao nosso Deus e, de uma certa forma, nos alegramos de termos essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Por outro lado, nos entristecemos porque não podemos estar juntos ainda fisicamente. Mas neste momento nós queremos glorificar ao Senhor, prestar honra ao Senhor, culto ao Senhor. Um Deus que é soberano, um Deus que comanda todas as coisas. Comecemos com a palavra de oração. Deus bendito, Deus querido, aqui estamos novamente como corpo de Cristo, como servos teus, para cultuar o teu nome. Passamos tempos difíceis, tempos diferentes para nós, mas declaramos que a nossa confiança está no Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos criou, o Deus que nos salvou com uma grande salvação. E queremos oferecer esse culto para a Tua glória, em Tua glória, para o Senhor, para que o Senhor seja honrado e glorificado em nosso meio. Aceita, Pai, nossa adoração. Pedimos que Tua graça alcance a cada um de nós, sustenta o Teu rebanho nesse momento de dificuldade e que nossa confiança sempre repouse tão somente no Senhor. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, ó Deus, porque Tu és o grande Deus. Receba a nossa adoração. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os queridos agora a exaltarem ao Senhor. Iremos cantar o hino primeiro do cantor cristão, antífona, o hino de adoração ao nosso Deus, ao Deus Trino. E como sempre temos colocado, que aqueles também que nos assistem também louvem ao Senhor, seja no coração, seja com seus lábios, mas que juntos adoremos o nosso grande Deus. Que o Senhor nos abençoe.
Leremos agora o Salmo 63, esse é o nosso texto da nossa devocional. Lerei aqui na versão revista e atualizada, Salmo 63. Peço também que os irmãos acompanhem a leitura com suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Meus irmãos, especialmente nesse tempo, nós temos que nos apegar a Deus, temos que buscar ao Senhor. Diz também o verso 7, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. E também diz o salmista, a Tua graça é melhor do que a vida. E passamos na vida momentos difíceis, e o que nos sustenta nessas horas é a graça do Senhor. Convido os irmãos agora a louvar esse grande Deus também com um cântico, que nosso coração, nossa alma esteja jubilosa perante o Senhor neste momento, que exaltemos o grande Deus. E queridos, Igreja Batista em Vilas Boas, busquemos ao Senhor, que Ele seja de fato nosso grande auxílio nas dificuldades que enfrentamos. Após o cântico, teremos nossa oração intercessória, em que iremos depositar perante o Senhor nossa luta, nossa aflição. Cantemos ao Senhor. Sobre os céus Tu és Senhor.
Façamos então agora, meus queridos, a nossa oração intercessória e convido você que nos assiste que deposite perante o Senhor o seu pedido, o seu choro, a sua lágrima. Coloquemos agora em oração nossos pedidos pessoais. Também iremos interceder pela igreja do Senhor, por esse momento que passamos, que estejamos juntos, firmes, guardados no poder de Deus. Oremos ao nosso Deus. Deus bendito, Pai querido, Tu és o nosso Deus e queremos Te buscar, Deus, de maneira ansiosa, completa neste momento. Queremos que a nossa alma esteja apegada totalmente no Senhor. Queremos agora pedir especialmente pela Tua igreja, primeiramente pela Igreja Batista em Vilas Boas, estendemos isso também à Igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Senhor, que o Senhor nos guarde neste momento, que as Tuas ovelhas não estejam dispersas, mas que possamos estar todas ligadas ao Senhor, no Supremo Pastor que é Jesus Cristo, que esse momento de isolamento não esfrie a fé das ovelhas do Senhor, mas que pelo contrário, que Teu Espírito Santo haja, para que possamos nos apegar a Ti de maneira especial. Deus, Tu és o nosso Deus, em Ti nós refugiamos até que passe as calamidades dessa vida. E Deus, eu tenho expectativa e coloco isso perante o Senhor, que quando a igreja retornar às reuniões presenciais, nós veremos a graça de Deus que operou nesse tempo todo, Senhor Deus. Sustenta o Teu povo nessa hora de dificuldade, abençoa os aflitos, abençoa aqueles que estão desesperados, abençoa aqueles que estão revoltados, Senhor Deus. Sustenta-nos nessa hora, que possamos entender a Tua vontade para cada um de nós. Também quero pedir por cada questão pessoal que neste momento, sendo colocada perante o Senhor, aqueles que intercedem por sua família, aqueles que intercedem por sua saúde, pelo emprego, pela questão financeira, colocamos nosso país perante o Senhor, colocamos as autoridades perante o Senhor, porque Tua palavra diz que devemos orar por aqueles que estão em lugar de autoridade, então colocamos eles também perante Ti. Abençoa a Tua igreja, concede doutrina correta, sã, bíblica, que possamos ser orientados pelo Teu Espírito na Tua palavra, não por aquilo que as pessoas têm falado por aí. Deus, sustenta o Teu povo, abençoa as Tuas ovelhas, colocamos cada um perante o Senhor neste momento. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor com mais alguns cânticos neste momento, e novamente peço que você nos acompanhe, que louve, que cante ao Senhor, se assim for possível, e que juntos adoremos o nosso Deus. Trazendo paz, trazendo
Meus irmãos, nosso texto de hoje é Marcos capítulo 12, do verso 13 até o 17. Marcos capítulo 12, do verso 13 a 17. Farei a leitura desse trecho da palavra do Senhor e peço que, como sempre, os irmãos acompanhem essa leitura em suas Bíblias também. Esta é a palavra de Deus. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Até esse verso, até o versículo 17. E antes de continuarmos, meus irmãos, vamos repetir novamente o nosso texto que tem colocado sempre entre as mensagens, do versículo 18 do Salmo 119, que assim diz: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, estamos em Marcos capítulo 12. Nesse trecho é a última semana de Jesus em seu ministério terreno. Ele está aqui em Jerusalém. E no texto nós lemos, começa no versículo 13, com um grupo chegando até Jesus para questioná-lo a respeito de um ponto. Um detalhe que temos no versículo 13, que aquele grupo foi enviado, e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então a ideia que já temos aqui, que aquele grupo já foi preparado para aquela pergunta, para aquele questionamento, não é algo então espontâneo nesse contexto, mas assim algo que foi preparado, pensado por um grupo para tentar pegar Jesus em alguma situação. O que nós temos aqui, capítulo 12, são 3 questionamentos em sequência. Verifique na sua Bíblia, por favor. Nós temos o 13 e 17, esse grupo de herodianos e fariseus que vão até Jesus para questioná-lo. Logo em seguida nós temos do versículo 18 em diante um grupo de saduceus que também vão questionar Jesus, vão tentar pegá-lo em uma questão doutrinária. E finalmente, no versículo 28 em diante, temos um escriba questionando Jesus. São 3 questionamentos, cada questionamento feito por pessoas diferentes, que têm características e doutrinas diferentes, e cada um com um sentido. No primeiro grupo dos fariseus e herodianos, foi colocada uma questão política para Jesus. Falaremos mais sobre isso durante a mensagem. O segundo grupo dos saduceus foi colocada uma questão espiritual sobre a ressurreição, uma questão doutrinária, já que os saduceus não criam na ressurreição. Então eles tentam pegar Jesus com um argumento falacioso a respeito da ressurreição. E o terceiro questionamento é feito por um escriba. O escriba era uma pessoa que escrevia, que copiava a palavra de Deus. Naquele tempo, como não havia os sistemas de cópia e impressão que existem hoje, então a palavra do Senhor era copiada, palavra por palavra, por pessoas chamadas de escribas. E ele faz o que eu vou colocar aqui como sendo uma questão técnica sobre a lei: qual era o maior mandamento. Então são 3 questionamentos diferentes, feitos por 3 grupos de pessoas diferentes, cada um com um propósito. O primeiro questionamento, uma pergunta política. O segundo questionamento, uma pergunta religiosa ou espiritual. E finalmente o terceiro questionamento, feito por uma questão técnica. Depois chegaremos no ponto que falaremos sobre a última, que é do escriba, que coloca seu questionamento sobre a lei. Parece ser o único que estava com um espírito melhor, uma iniciativa melhor. Mas os 2 primeiros grupos claramente queriam derrubar Jesus, queriam pegá-lo em alguma contradição. Então vamos para o texto a partir do versículo 13. Nós temos então esse grupo que vai até Jesus. Aqui fala-se de fariseus e de herodianos. Os fariseus são um grupo mais conhecido,
fariseu significa separado, e era uma seita dentro do judaísmo, uma seita muito importante, que influenciava bastante, e basicamente o que eles buscavam era o cumprimento rigoroso da lei. Lembremos-nos que depois do exílio, quando o povo de Judá havia sido levado cativo para a Babilônia e retorna depois de 70 anos, é neste momento que finalmente o povo de Israel, o povo judeu, vai cumprir ou tentar cumprir a lei do Senhor de maneira mais rígida, mais rigorosa, porque eles entenderam o castigo de Deus, sofreram um baque muito grande com o exílio. Então eles voltaram com desejo, pelo menos, de buscar servir ao Senhor. Nós temos isso em Esdras e Neemias, líderes religiosos que levam o povo a buscarem a Deus. É neste momento, no intervalo entre o retorno do povo da Babilônia para Judá e o aparecimento de Jesus Cristo, que essa seita dos fariseus surge e tinha o objetivo de tentar cumprir rigorosamente a lei. Mas faziam isso apenas de maneira religiosa e não de fato espiritual. Preocupavam-se com o exterior e não de fato com o interior, com aquilo que é espiritual, com aquilo que é mais importante. E os fariseus sempre questionaram Jesus, sempre tentaram pegar Jesus em alguma situação. Aqui nesse momento os fariseus são acompanhados pelos herodianos. E quem eram os herodianos? Os herodianos eram um partido político que apoiava a dinastia de Herodes. Eles favoreciam um império judaico independente governado por Herodes, sob o governo romano. Então esse grupo político, esse partido político pretendia que Israel fosse um reino governado por Herodes sob a tutela do Império Romano. Então, de alguma forma, esse partido apoiava os romanos, embora quisessem uma independência. Enfim, nós temos aqui então esse partido, essas pessoas que apoiavam Herodes, e os herodianos sempre aparecem ligados aos fariseus. O termo herodianos aparece 3 vezes no Novo Testamento. 2 vezes em Marcos, nós temos no capítulo 12, também no capítulo 3. E também em Mateus, uma passagem paralela a essa que lemos aqui, de Marcos capítulo 12. Então, aparecem poucas vezes, mas sempre ligado aos fariseus. Era um partido político que pretendia ter um império independente sob o governo de Herodes, ainda sob a tutela do Império Romano. Esse grupo chega a Jesus e faz uma pergunta política. Eles querem pegar Jesus em alguma contradição. Veja o que o texto fala aqui no verso 13, para que o apanhassem em alguma palavra. Estou usando a tradução da Revista Atualizada, e a palavra apanhar aqui, ela é interessante, porque a ideia que ela dá é de pegar, e essa palavra é uma palavra também que aparece apenas uma única vez, é esta ocorrência aqui, em todo o Novo Testamento. A palavra de fato, a ideia de pegar como uma caçada ou numa pesca, alguém que pega um peixe ou pega um animal. Então, o que os herodianos e fariseus pretendiam neste momento era pegar Jesus em alguma armadilha, era colocá-lo em uma situação aqui realmente difícil. Daqui a pouquinho eu vou voltar a essa questão, qual era a pergunta que foi colocada. Mas antes, vejamos o versículo 14, como eles se achegam até Jesus Cristo, o que eles falam para Jesus. Começam com um elogio. Há 4 situações colocadas aqui, e é interessante isso, que as colocações dos herodianos e fariseus são corretas, mas com o objetivo errado. Veja o que fala o versículo 14. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Sim, Jesus é verdadeiro. Na verdade, Jesus é mais do que verdadeiro. Ele é a verdade. Ele mesmo disse a respeito de si próprio: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aqueles homens, pelo menos exteriormente, reconheciam que Jesus falava aquilo que era correto. Ele era verdadeiro. A segunda coisa que falam sobre Jesus aqui no verso 14: e não te portas com quem quer que seja. Ou seja, Jesus não julgava pela posição da pessoa. Lembremos que logo no começo dessa sessão,
em que quando Jesus chega a Jerusalém, ele vai ao templo e ele expulsa os cambistas, os comerciantes, ele desafia a autoridade humana, religiosa, pecaminosa que estava sobre aquele sistema religioso. E ele podia fazer isso porque ele era Deus. Então, os herodianos e fariseus reconhecem: não te importas com quem quer que seja. Isso é um elogio. A terceira coisa que falam sobre Jesus: porque não olhas a aparência dos homens, literalmente, não olha a face do homem. Novamente, a ideia aqui é de justiça. Jesus julgava corretamente, não julgava alguém de maneira melhor porque era rico, nem de maneira pior porque alguém era pobre. Então aqueles homens estão louvando a justiça de Jesus, porque era verdadeiro e fazia aquilo que era correto. E a quarta coisa que falam sobre Jesus Cristo aqui é que ele ensina o caminho de Deus. Sim, Jesus ensinava o caminho de Deus. No Evangelho de João, especialmente, nós temos isso. Jesus fala de si próprio: as palavras que eu digo não são de mim mesmo, mas as ouvi de meu Pai. Então, sim, ele ensinava o caminho de Deus. Qual o problema com esse elogio dado pelos fariseus e herodianos? O problema é que não era de coração, era uma hipocrisia. E pensamos nisso por alguns instantes, meus irmãos, porque há pessoas que dizem algo correto a respeito de Jesus, mas não o dizem com o espírito correto, não o dizem em espírito, não o dizem verdadeiramente, não o dizem querendo de fato louvar ao Senhor. E pode ser que alguma situação de adoração, de louvor que haja, em que pessoas cantam algo a Deus ou dizem algo para Deus, o fazem dizendo palavras corretas, mas o seu coração está longe. Não o dizem de coração, não o dizem de maneira verdadeira. E pode ser que em algum momento de adoração, de louvor, seja apenas uma hipocrisia e não de fato algo verdadeiro. Tenhamos cuidado também com isso. Deus não quer bajulação, Deus quer adoração. Deus procura adoradores e não bajuladores, pessoas que chegam ao templo, dizem algo até de maneira correta a Deus, mas não fazem verdadeiramente. A nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade. Então é colocada a pergunta, uma pergunta capciosa contra Jesus, uma pergunta preparada para derrubar, para pegar Jesus em uma armadilha. Qual é a pergunta colocada? Uma pergunta política. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar, né? Devemos ou não devemos pagar o tributo para César? E é um tipo de pergunta em que qualquer resposta que Jesus desse, Jesus sairia perdendo. No xadrez há um tipo de jogada que é assim: você coloca o adversário em uma situação em que qualquer peça que ele mova, ele vai perder o jogo. Essa era a ideia dos fariseus e dos herodianos. Eram políticos, né? Políticos hábeis, eram raposas que estavam ali tentando pegar Jesus Cristo. E como vemos isso também em nosso tempo, na verdade, meus irmãos, até mesmo a igreja passa por situações assim, em que somos colocados diante de situações, em qualquer coisa que nós façamos ou respondamos, nós iremos perder. Mas podemos aprender com Jesus o que fazer em momentos como esse. Se Jesus dissesse sim, deveria pagar o imposto a César, então os judeus ficariam contra Jesus, porque os judeus estavam debaixo do domínio romano e, de fato, Roma cobrava impostos sobre aquela nação, tirava o dinheiro deles e levava para Roma. Estavam sob o domínio daquele império. Os judeus não ficariam satisfeitos com essa resposta. Mas, se Jesus dissesse não, isso é injusto, então os romanos ficariam contra ele e até poderia ser preso ou com outro tipo de pena maior. Essa era a pegada, essa era a situação em que os herodianos, os políticos hábeis ali, queriam colocar Jesus Cristo. E também hoje a igreja é pressionada, no tempo em que nós estamos, com as regras impostas a nós, o que nós havemos de fazer, o que queremos reagir, o que queremos falar no momento que nós passamos hoje. O texto continua e diz o verso 15 que Jesus percebe a hipocrisia. Era óbvio, né? Jesus era Deus e sabia exatamente o que se passava no coração daquelas pessoas. Era um experimento, um teste contra Jesus. Não era uma pergunta real, verdadeira, de alguém que estava angustiado
e queria saber a verdade. Trazei-me um denário, diz Jesus Cristo, trazei-me a moeda. E eles trouxeram a moeda para Jesus ali, e ele perguntou: de quem é essa figura, essa efígie e essa inscrição? No grego, epígrafe. O que estava escrito naquela moeda é bem interessante. Estava assim escrito naquela moeda: Tibério César, filho do divino Augusto. E do outro lado continuava a inscrição: sumo sacerdote. Naquele tempo, os Césares, os imperadores, eram considerados como uma divindade. O César da época era Tibério César, seu pai tinha sido Augusto, e era como fosse um deus. E as palavras colocadas aqui são interessantes. Aquele César era filho do divino e era sumo sacerdote. Olha o contraste, meus irmãos. Por um lado, a dominação humana, o César considerando-se como um deus, como uma divindade, o sumo sacerdote, e do outro lado, Jesus Cristo. Ele, de fato, o Filho de Deus. Ele, de fato, o nosso sumo sacerdote eterno. Olha o contraste que é colocado neste momento aqui. E Jesus dá a resposta divina, a resposta sábia, e a resposta é: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E a ideia básica dessa resposta de Jesus Cristo é respeito. Porque diz a palavra do Senhor que as autoridades humanas foram instituídas por Deus. E elas merecem respeito nesse sentido, porque Deus quem deixou que isso acontecesse, Deus que na verdade instituiu a autoridade humana. E devemos entender algo, que embora a autoridade humana seja instituída por Deus, o governo humano seja instituído por Deus, é Deus quem determina, ainda assim Deus não é responsável pelos pecados daqueles que estão em posição de autoridade. Nesses 2000 anos de igreja, tivemos a igreja perseguida pelas autoridades, tivemos líderes políticos que foram verdadeiros monstros, que mataram, que causaram guerras horrorosas, hediondas, em que milhões foram literalmente mortos. Embora a autoridade, o governo humano tenha sido instituído por Deus, o pecado é pessoal. Aquela pessoa que está no lugar de autoridade vai responder perante Deus pelos seus próprios pecados. Então Jesus dá uma resposta em que o respeito, a honra é ressaltada. Aquilo que é humano, aquilo que é natural, aquilo que é governo humano, cumpram, mas aquilo que é divino também cumpram. E nós devemos, nesse momento, tentar entender como a igreja primitiva compreendeu e resolveu essa questão. E é na consequência da igreja que podemos também colocar para nós hoje como aplicar esse texto. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2, lerei do versículo 13 e 17, estou com a NVI, lerei nesse texto aqui, esse texto nessa versão, se possível acompanhe também sua Bíblia. Primeira carta de Pedro capítulo 2, lerei do verso 13 até o 17. Veja o que o apóstolo Pedro diz aqui nessa carta. Vou citar algumas palavras especiais que penso eu estão aqui no texto, que nos ajudam então a compreender também como devemos reagir em nosso texto. Veja que Pedro explica aqui, capítulo 2, do verso 13 a 17. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. E também devemos entender o contexto em que Pedro coloca essas palavras, assim como no contexto de Jesus Cristo, a igreja aqui em 1 Pedro vivia debaixo do Império Romano, um império injusto, um governo injusto, que perseguia os crentes aqui nessa questão de Pedro, embora no contexto de Pedro, o que nós entendemos aqui, é que a perseguição ainda não era uma perseguição física, de morte ou de prisão, mas era uma perseguição de palavras,
talvez o início de algo maior. E o que Pedro coloca aqui é um eco daquilo que Jesus ensina em Marcos capítulo 12, quando ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele fala: respeitem, tratem a todos com honra, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. A palavra honrar tem a mesma raiz da palavra honorários. Em alguns momentos no Novo Testamento, a palavra honrar tem a ver com pagamento, como Paulo fala, por exemplo, em 1 Timóteo, sobre honrar as viúvas. Ali no caso era sustentar de fato as viúvas que passavam necessidade, que não tinham outra maneira de ter algum tipo de sustento. E aqui então Pedro diz isso: honre ao rei, talvez até no sentido de pagar os impostos que forem necessários. Isso não significa que tudo que o Estado faça seja correto. Não é. Há coisas que são injustas, as coisas que são erradas, há coisas que são pesadas. Deixe-me destacar umas palavras que Pedro coloca aqui nesse texto. Ele fala no verso 13: por causa do Senhor. Meus irmãos, a nossa questão aqui não é por causa do homem, mas é por causa do Senhor, né? É por causa do Senhor. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Porque Deus nos ordena a fazer isso, por causa do Senhor. Entenda isso, né? Respeitamos e nos submetemos a algumas situações até injustas, não por causa do homem, mas por causa de Deus. É nele que nós nos refugiamos, que estamos nesses momentos em que nós passamos aqui. Temos que ter essa perspectiva para resolvermos as questões que são aqui colocadas. Então ele fala: sujeitem-se. E a palavra submeter, submissão, aparece em Pedro em algumas situações, em situações de injustiça. Ele fala da esposa submetendo-se ao marido não crente, fala de servos submetendo-se a senhores que fazem coisas erradas, e aqui nós temos crentes que submetem a um Estado que faz coisas erradas. Até que ponto devemos submeter? Até que ponto podemos aguentar algumas situações? Será que a igreja não pode se manifestar? Será que a igreja não pode dar algum tipo de resposta? Sim, há momentos em que sim, é possível fazer. O primeiro princípio que colocamos, meus irmãos, é que nós submetemos ao Estado até o ponto em que o Estado submete à lei de Deus. Se o Estado quer nos obrigar a fazer algo contrário à lei de Deus, nós então podemos recusar. Além disso, nós temos na história da igreja movimentos e momentos em que a igreja precisou se levantar contra injustiças que acometiam o mundo. Poucas pessoas sabem, mas a escravidão começou a acabar, porque crentes evangélicos na Inglaterra, século XVIII, XIX, se levantaram contra isso. E a partir disso, então, a escravidão no mundo começou a acabar. Mas o princípio que temos aqui, em que nós devemos submeter ao Estado, primeiramente nos submetendo a Deus. É isso que devemos olhar. Meus irmãos, como colocar isso para o nosso tempo de hoje? Deixe-me abrir um pouco o coração no tempo que nós vivemos. A igreja está hoje debaixo de regras muito rígidas, nem sequer imaginávamos que podíamos passar por isso. Há um peso desproporcional sobre a igreja hoje em relação a outras situações no mundo aí fora. Para nos reunirmos aqui, temos que seguir certas regras que são injustas, ao passo que quando as pessoas se reúnem lá fora, essas regras são bem mais leves. Por enquanto, nos submetemos, não por causa do homem, mas por causa do Senhor. E quero colocar o que Pedro coloca aqui, deixe-me ler novamente 1 Pedro capítulo 2, para não errar as palavras. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Meus irmãos, há insensatez, a tolice em nosso tempo, mas nós temos que fazer aquilo que é correto para agradar o nosso Deus. A grande resposta da igreja é submeter-se a Deus. Meus irmãos, um texto que tem estado em nosso coração esses dias todos, e já colocamos isso em outros cultos, já cantamos sobre isso também, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, no final de tudo, quem será glorificado é Deus, pela sua soberania, pelo seu poder, pela sua glória. Não é a igreja que levará o louvor, é Deus quem receberá
o louvor dado pela igreja. Eu não sei o que Deus fará nesse tempo. Hoje esperemos, aquietemos nosso coração no Senhor. Eu tenho a expectativa de que quando voltarmos, a graça de Deus nos surpreenda em alguns momentos. Espero que sim. Essa é a minha expectativa e oração perante o Senhor. Mas, irmãos, deixemos Deus ser Deus. Deus sabe aquilo que Ele está fazendo em nosso tempo. Quero retornar agora para o Evangelho de Marcos. Deixe-me terminar aqui citando algo interessante que é no texto ainda. Vou para Marcos capítulo 12, verso 17, em que Cristo responde então àqueles fariseus, àqueles herodianos. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Novamente a questão do respeito, quero apenas reiterar isso, mas especialmente a última expressão do versículo, que fala que aqueles homens, muitos se admiraram nele. Eles foram para pegar Jesus e saíram de lá maravilhados. E o detalhe interessante aqui é que esse verbo colocado, se admiraram, se maravilharam, aparece apenas aqui também em todo o Novo Testamento. Então juntemos as duas pontas. No começo do texto, há aquele verbo pegar, que também aparece uma única vez, e terminamos com um verbo que também aparece uma única vez. São as coincidências divinas do texto. Aqueles homens foram para pegar, para apanhar Jesus como uma caça, queriam colocá-lo em uma armadilha, queriam colocá-lo em uma situação de dificuldade, em que não tinha saída. E é eles que saem de lá maravilhados, porque estavam ali na presença de Deus. Uma resposta divina, bíblica, que de fato resolve a situação. Igreja de Jesus Cristo, nesse momento em que nós passamos, no tempo que nós estamos aqui, que nosso coração se aquete no Senhor. Deixemos Deus ser Deus, que Ele seja honrado e glorificado na situação em que nós passamos. Que tenhamos sabedoria vinda do Senhor para entendermos como agir nesse momento. E, meus queridos, a nossa resposta tem que ser bíblica. O que nos dirige nesse tempo é a palavra de Deus. Não é aquilo que nós vemos na internet, não são vídeos que correm por aí, não são palavras que ouvimos diferentes, não são profecias. O que nos dirige, nosso guia, nosso farol é a palavra do Senhor. Quando seguimos aquilo que Deus disse pela sua palavra, especialmente por meio de Jesus Cristo, seus apóstolos, a palavra de Deus colocada a nós, nós não vamos errar. Aquietemos nosso coração. Hoje é tempo de nos submetermos a Deus, entendendo o tempo que nós estamos e observarmos o que Deus vai fazer nessa aflição que nós estamos passando. Reconheço a injustiça do tempo presente, mas a solução dos crentes, a solução da igreja, é o que Deus disse na sua palavra. Eu tenho essa preocupação, que a igreja siga a palavra do Senhor, meus irmãos, não aquilo que sendo colocado por aí, não é o que os homens colocam, não são esses movimentos humanos que temos visto em nosso tempo, mas eu apelo à igreja de Jesus, que se volte para a palavra do Senhor. Olha o que Deus falou na sua palavra, como devemos agir em tempo de perseguição. Há uma perseguição sim que passamos hoje, mas olhemos para a Bíblia, o que nós devemos fazer, como a igreja primitiva entendeu. Olhem para as palavras do apóstolo Pedro, como ele orienta a igreja nesse momento, e façamos também, apliquemos isso em nosso momento. E especialmente que o Senhor seja glorificado, exaltado em toda essa situação. Que o Senhor nos abençoe e fiquemos na paz de Deus. Iremos cantar agora o hino e retornaremos com uma oração final. Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. A misericórdia tua, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos gemidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, do
seu sangue o bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Oremos ao Senhor então neste momento para encerrar esse culto ao Senhor, que a palavra de Deus encontre guarida em cada coração. Pai querido, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos dirige pelo Teu Espírito Santo. Senhor, pedimos realmente nossos olhos sejam abertos para contemplarmos e entendermos a Tua palavra, que nós a pratiquemos no poder do Espírito Santo e que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós agora e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Fique na paz de Deus.